Vamos lá? Mateus 25. Diz assim a palavra de Deus: então, o reino dos céus será, já uma implicação para o futuro, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saiu ao encontro do noivo. 5 delas foram 10, né? Matemática simples aqui. Foram 10 que saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes. E as outras 5 eram nécias. Eu gosto dessa expressão nécias, porque o significado delas me traz algo bem interessante e eu vou compartilhar com os irmãos já já. Então, há algumas bíblias que vêm a expressão as loucas. Mas as loucas, assim, pelo menos aqui na cultura brasileira, né? Cultura brasileira, quando se diz as loucas, parece algo que não tem senso, não tem razão, não tem consciência, é insano, né? Então as loucas, eu não sei se seria tão adequado essa tradução. Eu acredito que a tradução melhor seria as nécias, as imprudentes. Tem as prudentes e tem as imprudentes. Tomando as suas lâmpadas, essas 5 loucas ou imprudentes não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lamparinas. Preste atenção. Elas levaram azeite nas suas vasilhas e em suas lamparinas. No versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram ou dormiram todas. Verso 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Aquelas virgens, todas elas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo. As que estavam preparadas, que são as prudentes, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai. Aí ele vem trazendo a conclusão de aplicação de urgência, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aqui finaliza a parábola. E agora a gente vai acessar esta parábola atentando para alguns pontos importantes que a gente vai ver mais à frente. Lembrando que essa parábola está inserida dentro do contexto do sermão profético de Jesus, isso não pode deixar de ser mencionada constantemente, para que a gente não perca de vista a grande revelação que há nela, tá bom? Então o reino dos céus será semelhante. Será já é algo para a gente sublinhar aí. Se você puder sublinhar, é bom. Será semelhante. As 10 virgens também deve ser sublinhado. Que tomando as suas lamparinas, também deve ser sublinhado. Saiu ao encontro do esposo. Encontro também aí deve ser sublinhado. Encontro deve ser sublinhado. 5 delas eram prudentes. Claro que isso deve ser sublinhado. E as outras eram nécias, eram loucas. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isso aí é indispensável que seja registrado. Mas as prudentes levaram azeite consigo nas suas vasilhas. Então,
Vamos colocar assim, elas levaram azeite de reserva. Essa expressão ela fica mais bem colocada. Elas levaram azeite de reserva, um depósito, guardaram num recipiente, reserva. Por quê? Porque como prudente, o que é um prudente? O que define um prudente? Né? Falamos aí na segunda-feira passada, o que define um prudente? O que é ser prudente? É a qualidade, a virtude de pessoas que agem de maneira a evitar perigos desnecessários. Evitam também as más consequências. Agem com cautela, atenção e sensatez. Poxa, se uma viagem será feita, se você está de viagem marcada, né? Por exemplo, para embarcar, vai embarcar no navio. Está determinado uma certa hora para chegar no porto, né? Para chegar no porto. Nesse dia, exatamente nesse dia, é o dia que você vai preparar as suas coisas, vai arrumar as suas roupas, todos os seus pertences que vão lhe proporcionar dentro daquela viagem, dentro daquela expectativa que você tem ideia do que seja aquela viagem, para onde você será destinado a ir, né? É um local frio, é um local quente, que tipo de roupa você levará, por quanto tempo você permanecerá naquele lugar, muitas implicações. Então, dependendo da viagem, né, da temporada que vai levar esse cruzeiro, quanto tempo você vai ficar nesse cruzeiro, tudo isso tem que ser levado em consideração e você tem que preparar tudo isso antes, não no dia. Né? Se for uma viagem de avião, tem que ter passaporte, né? Tem que ter passaporte, o passaporte tem que estar em dia, tem que estar com visto, né? Tem que estar com visto, tudo certinho, senão você pode ser barrado lá no aeroporto, né? Pela Polícia Federal, inclusive. Enfim, existe um preparo para essas coisas. E essas coisas não se prepara da noite para o dia. Há uma antecedência da nossa parte de se preparar. A gente tem que ter isso em vista, a gente tem que se preparar. No caso aqui da parábola das virgens, está se falando, claro, de um casamento. Casamento judaico, a cultura judaica é o que está sendo apresentado aqui, né? As virgens são convidadas, né? Convidadas para estar junto com o noivo nessas bodas. E requer algo desses convidados. Traje adequado, né? Traje adequado, com certeza. Né? São chamadas de vestes nupciais. No caso da noiva, tem que estar com a sua coroa, né? Adornada a sua coroa com as suas dracmas, né? Na sua cabeça, né? No volto da sua cabeça, as dracmas que lhe foram confiadas. Né? Por isso é que aquela mulher lá da parábola da dracma perdida fica tão desesperada. Mas ela perdeu uma dracma só e isso aí depois recupera. Não recupera não. Tem que procurar agora. Porque aquelas dracmas, uma dracma perdida, ela estava incapaz de se apresentar diante do noivo. Ela ia se sentir envergonhada porque o noivo a confiou dracmas, confiou valores sobre ela e ela não preservou, não guardou aqueles valores. A gente olha a situação, o cenário, sem examinar a cultura, então a gente pensa que não tem... Por que aquela mulher ficou tão preocupada? Se era uma dracma apenas, tinha ainda 9 com ela. Entende? Então se trata de toda uma cultura a respeito do casamento. Onde há um contrato de casamento, onde há um ritual desse casamento, onde os amigos do noivo
vem acompanhado com o noivo em busca da sua amada, né? E faz aquele cortejo nupcial, vai ao encontro da noiva, né? Até a região onde a noiva reside, né? E ali vem pessoas, né? Pessoas, amigos do noivo, começam a proclamar: eis aí o noivo, saiu ao encontro, eis aí o noivo, saiu ao encontro. Os amigos do noivo começam a pregar, né? A pregar, começam a pregar: eis aí o noivo, saiu ao encontro. E todas aquelas que foram convidadas, e até mesmo os convidados, né? Também no masculino, tem uma parábola que Jesus vai falar a respeito de homens dentro desse contexto, que é o convite para as bodas, que ele não estava vestido adequado. Então a gente vê também homens também sendo convidados. Mas os homens, amigos do noivo, vêm ao encontro da noiva. Vêm ao encontro, melhor dizendo, da noiva e das companheiras da noiva. E há esse encontro. A noiva vai ao encontro do noivo e dali eles seguem para a casa do noivo. Seguem para a casa onde já estava preparada, aonde ele já havia preparado, né, devido a um tempo, ele já tinha preparado a casa, né, e ali feito os seus aposentos para ali preparar a festa, o banquete, etc. Pensando nisso, né, Jesus extraiu desta cultura em que ele mesmo também está inserido e utilizou muito, de maneira apropriada, claro, de maneira muito apropriada e cirúrgica, apropriou esta parábola falando a respeito dele. Então, meus irmãos, essa parábola é altamente profética, não é à toa que ela está aqui dentro desse contexto aqui. Quem contou essa parábola é nada mais e nada menos do que Jesus. Jesus não tem a revelação, ele é a revelação. Então as 10 virgens, como todos bem sabem, isso não é segredo para ninguém, né? Todos os cristãos concordam, independentemente da sua denominação, sabe que as virgens aqui representam a igreja do Senhor. Isso é importante que seja dito, ainda que todos já saibam, mas isso é importante. Só tem porém que a igreja do Senhor precisa atentar mais. Isso porque foi-nos dado uma ideia a respeito de igreja muito, como eu poderia dizer, individualista. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Porque nós temos a ideia, recebemos o conceito da teologia da substituição. E essa teologia da substituição faz com que nós, cristãos, pensemos que nós substituímos Israel, né? Porque devido a Israel hoje estar com o coração endurecido para Yeshua, Jesus, eles, contudo, não deixam de ser o povo de Deus, o povo escolhido, né? O povo escolhido não só de receber a primazia da revelação através ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas, e daí por diante, né? A fé monoteísta, né? Que significa a crença em um único Deus verdadeiro, diferentemente da sociedade da sua época, que era politeísta. Então, eles foram escolhidos e eles não deixaram de ser. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai tratar disso de maneira profunda. Ele vai dizer, claro, que o endurecimento do povo de Israel é em parte, porque o fato do coração deles estar endurecido deu-nos a oportunidade de estar sendo inserido. Entende? A expressão que ele usa lá em Romanos, né, Romanos 11, enxertados na oliveira, né, a igreja gentílica, enxertado na oliveira, que é Israel. Então, quando a gente está tratando aqui sobre
as virgens, a gente tem que entender que as virgens não é a igreja gentílica pura e simplesmente. Não é. É Israel e os gentios juntos. E a igreja precisa caminhar com esse entendimento e se unir a Israel. Se unir em Israel como? Em oração, em intercessão. Entende? São os nossos irmãos em Cristo. São os nossos irmãos. Mas eles ainda estão com corações endurecidos. Não, não estão. Estão em parte com o coração endurecidos. O que significa em parte com corações endurecidos? Significa dizer que uma parte deles já estão reconhecendo Yeshua como Salvador. Né? A gente tem ali irmãos abençoados que têm pregado a palavra de maneira profunda, verdadeira, genuína, né? E é o Evangelho, não é o judaísmo, não é a religião judaica. Tem sido pregado a palavra através de nossos irmãos do Ensinando de Sião, né? Ministério Ensinando de Sião, ali do Rabino Marcelo Guimarães, Mateus Andona, enfim. Então, o endurecimento de Israel, só para a gente entender, é em parte. Não são todos com corações endurecidos. Né? O próprio apóstolo Paulo, dentro desse contexto de Romanos 11, ele vai usar aquela figura que Deus guardou 7.000 profetas que não se dobraram a Baal e vai dizer a respeito desses remanescentes que a partir de então começam a crer no Mashiach, no Messias, no Salvador, e reconhecer Yeshua como Salvador. É importante, irmãos, que venhamos a considerar, e a partir desse momento, dessa concepção, a partir desse entendimento, que a igreja do Senhor não consiste somente na igreja gentílica ocidental, mas também consiste nos nossos irmãos judeus que creem em Yeshua. Tá? Quando eu digo os nossos irmãos judeus, eu digo os que creem no Messias, Yeshua. Dito isto, as 10 virgens, que é a igreja do Senhor, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. E aqui outro ponto que a gente pediu aqui para sublinhar é as lâmpadas. Lamparinas. O que são as lamparinas? As lamparinas são um vaso de azeite pequeno, com uma abertura, com uma tampa, obviamente, com uma abertura, com uma tampa, e uma outra parte com um pavio, né? Um pavio. E esse pavio é encharcado no óleo, que dá a combustão, a queima desse óleo que gera o fogo, que gera a combustão e queima o pavio e faz acender lá, obviamente, é claro. Então, o que são essas lamparinas? Né? Elas carregam consigo as lamparinas. O que são essas lamparinas? Essas lamparinas nada mais é do que o nosso coração. Nosso coração, que deve ser cheio. Cheio de quê? Cheio do óleo. O óleo, como todos bem sabem, não é dificultoso para ninguém entender, nós como cristãos, de entender que é uma representação do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado. O nosso coração precisa estar carregado, cheio do azeite. Para um momento tem que estar com azeite. Entende? Tem que estar com óleo, o óleo precioso da unção. E como esse óleo é produzido? Aí é que está o negócio. O óleo tem que passar pela prensa, né, para ser extraído, né, porque estamos falando de o óleo da azeitona, do azeite. O óleo é produzido da prensa, da dor, da tribulação, do sofrimento. Lembra de Jesus no horto do Getsemane? A agonia que ele sentiu? A prensa. Mas dele foi extraído o óleo sobre nós.
E assim como a respeito dele, ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar as boas novas aos cativos, para restaurar, para dar liberdade aos cativos. Entende? A igreja pode declarar, pode expressar com veemência esta verdade: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Deus derramou um óleo sobre a sua igreja no dia de Pentecostes. Né? No dia de Pentecostes, Deus derramou o óleo da unção sobre a igreja. Algo que não foi derramado no Antigo Testamento, algo que foi dado no Antigo Testamento para alguns. No Novo Testamento foi dado a todos. Com o cumprimento da profecia do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, e derramarei sobre toda a carne, não sobre alguns, mas toda a carne. Vossos filhos terão visões, né? Os anciões terão sonhos, sonhos proféticos, visões, dons sobrenaturais. Por fim, então o óleo representa sim o Espírito Santo. E estas prudentes estavam cheias do Espírito Santo. Não só para o momento crucial, que é o momento do encontro, como elas tinham também óleo de reserva. Aí é algo muito tremendo e revelador. Se o óleo representa o Espírito Santo e o óleo já está dentro das lamparinas, as prudentes tinham óleo dentro das lamparinas para sair ao encontro do noivo e andar no percurso, que havia todo um percurso para se caminhar naquela escuridão. Porque lembra? Perto da meia-noite, olha que escuridão era. Muito escuro. Então tinha que ter lâmpada que no meio do caminho elas pudessem seguir, né, o cortejo nupcial. E elas tinham também de reserva. E aí que está a questão. E a grande revelação está nisso. O óleo de reserva. O que significa ter óleo de reserva? Significa o tempo de hoje. O que nós temos permitido ao Espírito Santo produzir dentro de nós. Essa é a grande questão. Como temos permitido ao Espírito Santo atuar dentro de nós de maneira que ele faça um depósito dentro de nós. Elas estavam com lamparinas cheias, as prudentes. Estavam com as lamparinas cheias para aquele momento crucial. Naquele momento elas estavam cheias do Espírito Santo. Uma colocação geral. E também haviam já guardado óleo em reserva em suas vasilhas. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 14. Olha só que revelação. Está escrito assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós, ou em nós. Verso 11, para a gente aumentar a nossa compreensão. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Né, o mestre dos gentios, o nosso mestre. Né, a gente que tem um mestre, né, que é Yeshua, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele é mestre. Mas Deus levantou o apóstolo Paulo para ser mestre exatamente, mais precisamente, ainda que ele também seja também um rabino, né, dos judeus, foi levantado para dar instrução especialmente a nós gentios. Por fim, versículo 12, por cuja causa, ele é constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, mas todos esses títulos, tudo isso que lhe confere a ele,
do versículo 12 diz: por causa disso, padeço também, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. De que ele está falando? O óleo de reserva. Entende? Ele guardou o depósito. Ele conservou o depósito. O que é esse depósito? A gente vai falar sobre isso. Olha só, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia ele está mencionando? A vinda do Senhor. Conserva. Ele está dando um conselho, está instruindo Timóteo, está dizendo, ó, conserva o depósito, ó, presta atenção. O que é o depósito? Conserva o modelo das sãs palavras, ou seja, conserva a sã doutrina, conserva a palavra de Deus, que de mim tem ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aí ele continua no verso 14, guarda, eu tenho guardado o bom depósito. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, conservar o modelo das sãs palavras é um depósito. O que é o depósito? O depósito são as promessas de Deus liberada para cada um de nós. As promessas da redenção e tudo que envolve elas. Esse é o depósito do Senhor. A ministração da consolação, daquilo que Ele nos consola mediante as pressões, as opressões, as limitações. Tudo isso produz para nós, como Ele mesmo disse lá em 2 Coríntios, um peso eterno de glória.